Chegando de novo para mais um estudo. Sejam bem-vindas. Com a ajuda de Deus, chegando novamente para mais um estudo. Sejam bem-vindas. Meninas, por favor, enquanto a irmã Liz vai se organizando, me atualiza aí da palavra, eu tô meio aqui perdida. Matthew chapter 27. Paz de Deus a todas. Amém. Qual é essa, Angélica? Gente, Matthew chapter 27. Paz de Deus para todas. Amém! Sejam bem-vindas. O que eu falei aí, gente? Alguém traduz para Angélica? Angélica, você sabe o que é isso? Mateus, isso, capítulo 27. Deus abençoe. Amém! Sejam bem-vindas. Nós não somos só bilíngues, somos trilíngues, também poliglotas. Poliglotas, meu bem, nós somos poliglotas. O nosso Pai é o dono de tudo isso. Chegando de novo para mais um estudo, com a ajuda de Deus. Um friozinho brabo aqui em Sorocaba e eu creio que em vários locais do Brasil também. A nossa tela aqui tá cheia, coisa mais bonita de se ver. Amém, sejam todas muito bem-vindas. Todos muito bem-vindos. Estou falando com a tela grande agora, porque depois esse vídeo será compartilhado lá no YouTube também. Vocês estão bem? Tá tudo certinho com vocês aí? Tudo bem, saúde, tudo em dia, mais ou menos, né? O meu nariz tá parecendo uma bica de tanto limpar. Ai, não fala isso, Pai de Deus, irmã. Amém! Não acredito que a irmã tá gripada, irmã Liz. A alergia. Ó, junta a alergia. Aí junta que nós estamos com pedreiro aqui, porque nós estamos finalizando uma parte na casa do meu filho e agora nós começamos a parte da construção da minha nova residência lá embaixo, que graças a bom Deus está sendo bem planejadinho. O meu estúdio vai ficar uma belezinha. E aí, gente? Gravação dos sinais. Nós faremos ele acústico, tudo bonitinho. Isso tudo para melhor servir ao nosso Deus. Porque tudo que nós fazemos ainda é pouco por tanta misericórdia dele em nossas vidas, não é? Verdade. E aí é o que eu tava falando com as meninas já. Quem sabe a hora que tiver prontinho, nós conseguiremos entrar pelo menos umas 2 vezes, 3 vezes na semana, né? Para estudar mais e mais. Isso será excelente, ótimo. A Angélica perguntou qual que nós estudaremos hoje. Aí eu brinquei com ela que será Matthew chapter 27. Aí as meninas já traduziram que é Mateus capítulo 27. Nós daremos continuidade nele. Com a ajuda de Deus, iniciamos mais um estudo, novamente dando continuidade em Mateus, capítulo 27. Nós já estamos no verso 5:1. Verificando aqui, 51 O 50 veio e Jesus, clamando outra vez com grande voz, rendeu o espírito. Foi nele que nós finalizamos. Voltaremos, isso. Vamos voltar só para pegar o gancho nele, para nós não, sabe assim, já ir aquecendo, né? Ah lá, tô vendo as irmãs tudo soprando a mão ali para aquecer as mãozinhas. Tá frio, gente. Hoje tá frio aqui. E no alto dessa montanha aqui tá muito vento, muito gelado. Aí também, tem lugar que tá calor, tem lugar que tá quente. Tô vendo as meninas falar que
É nosso Brasil, gente. Esse é o nosso país. No 50, vamos lá, todo mundo aí. Então, só vou repetir a sinalização que nós tínhamos feito, tá? 50, marcamos Jesus. Ou... Porque o povo tava falando lá para ver se Elias viria livrá-lo. Aí nós marcamos Jesus aqui. Ou só colocamos Jesus. É importante marcar o Jesus porque são 3 pessoas aí. Deus. Amém. Seja bem-vinda. Mateus, capítulo 27, verso 50. Certo, gente? É importante marcar Jesus por conta dos 3 crucificados. Marcamos Jesus, crucificou ele aqui, olhou lá para o céu, rendeu o espírito. Olha que olhar para o céu, demos aquela puxada de ar. Pronto, verso 50, voltamos aí para pegar o gancho. Vamos lá, 51. E eis que o véu do templo se rasgou em 2, de alto a baixo. E tremeu a terra e fenderam-se as pedras. Onde você colocará ali? No templo. Qual templo você fez? Aquele aqui. Este. Desceu aqui. Este. Fez este aqui. Qual você fez? Qual é o mais correto nós utilizarmos aqui? Lise, dependerá de qual eu lembrar. Não é, gente? Não adianta falar, ó, é obrigatório você fazer isso, porque no momento que nós estamos ouvindo, depende do que eu lembrar. Qual você fez? Então, direciona o templo. O meu eu farei aqui pro lado direito mesmo, que é de onde eles tinham vindo. Então, você pode fazer este. Dará tempo de colocar outro aqui? Você tem este outro aqui, que é o que nós mais usamos para igrejas, certo? E também, veja aí, qual que você quer, tá? Então, eu posso colocar no templo. O que aconteceu ali? O véu se rasgou. Que véu que nós colocaremos? O véu, dá para fazer aqui, ó, esse movimento com o V? Daria para fazer esse movimento com o V? Porque se isso aqui é lençol, se isso é lenço, porque para esse véu do templo não terá um lugar só, um véu somente que é este aqui. Não é? Como que nós colocaremos ele? Dá pra... Sabe, aqui, ó, no templo nós colocamos ali o véu, ou então o tecido ali tramado, o tecido aqui. Veja qual você classifica aí na tua mão. O que aconteceu com ele? Rasgou em 2 de alto a baixo. Então, presta atenção na sequência que ele vem de alto a baixo. Se rasgou lá, rasgou aqui, como que você fará? Partiu? Porque se você fizer só aqui, ó, dá sinal de que abriu. Qual é o sinal que nós... rasgou, vamos rasgar de verdade. Rasga ele. Rasgou. Se dividiu em 2. Não, o que é que tá falando lá, ó? Se rasgou em 2. A terra tremeu. Então toda a terra. Fenderam-se as pedras. Aí está fácil, gente. Pedras. Pedras aqui, classifica ali. O que aconteceu com elas? Partiram. Tipo, tremeu aqui. Fendeu é abriu. A pedra, como que nós classificamos essa pedra? Pedra. Abre ela grande ali, abre elas grandes. Sei lá, mas você tem que classificar uma pedra. As pedras. Coloca ela aqui, aí ela, tipo, fendeu aqui, ó. Dividiu. Foram divididas. Deixa eu ver o que vocês fizeram na pedra para eu copiar vocês. Pedras. As pedras foram fendidas, abertas.
Classificou a pedra grande, partiu ela ali. Foi. 52. E abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. Cuidado aqui, porque no momento que você ouve, você já quer ressuscitar e levar para o alto. Não. Presta atenção no verso seguinte. Porque eles saíram depois, e aí eles continuaram aqui, entraram lá na cidade santa, que era Jerusalém, e apareceram a muitos. Eles foram ver a família deles. Muitos têm a tendência de ressuscitar e já levou para o céu. Não é ainda. Como nós faremos essa parte aqui? Abriram os sepulcros. Que sepulcro você vai tirar? Sepultura, deixar esse sepulcro somente para Jesus? As sepulturas? Nas sepulturas. Então, vamos construir aí os sepulcros. Pro lado de cá, aqui, onde que nós fizemos, ó, sepultura, sepultura. Dá tempo de fazer mais que uma? Não sei. Gente, eu já estudei bastante esse capítulo aqui. Tem muita gente que já leva lá logo o quê? Ó, no cemitério. Cemitério ainda não. Cemitério é somente depois. Porque Jesus tinha acabado de ser pregado na cruz. Então não faça cemitério. Leva sepultura mesmo. Tá? Sepultura. O que aconteceu ali? Pessoas estavam lá deitadas, ressuscitaram. Entraram nas... Pronto. De santos que dormiam foram ressuscitados. Terminamos o verso 52, só para não dar confusão. Paula? Eu tenho uma dúvida nesse verso, Lice, porque tá falando assim que eles ressuscitaram e só depois da ressurreição dele entraram na cidade santa. Essa ressurreição dele é a ressurreição de Jesus? Ressurreição de Jesus. Então agora ele não entra na cidade Não santa. entra. Então, mas não leva para o céu. Então eu vou ter que colocar que depois que Jesus ressuscitou, aí esses daí entraram na cidade. Isso, para ficar bem correto o verso. Tá? Então, por isso que eu falei para vocês, eu frisei bastante para não levar para o céu. Não, porque eles vão levar na cidade santa, eu entendi que era Jerusalém ali. Então é depois. É isso mesmo, eles continuaram aqui. Então só coloca que ele ressuscitou. Ressuscitou, ficou em pé aqui, nas sepulturas mesmo. Porque, gente, nós também, ouvintes, deixaremos esse ponto de interrogação pro surdo pensar. Nossa, que importante. Por quê? Ficaram onde? A não ser que nós formos fazer um estudo detalhado, mas aqui você só sabe isso no verso. Então, mas aí eu tenho que colocar aquele soro depois da ressurreição. No verso de baixo, isso. Aí eu tenho que colocar que a cidade santa, então é o céu. Colocar no plano alto. Vamos lá. Nós vamos no verso de baixo agora tirar essa dúvida de muitos aí. Vamos lá. Quem já tá aqui com a gente, ó. Nós estamos no versinho 52. Então, os sepulcros abriram. Dá tempo de você, na rapidez, colocar o sepulcro aberto? Aqui também, nesse tremor de terra, gente, o sepulcro abriu. Então, tá subentendido. Tá? Esse tremor de terra que rachou pedras lá, automaticamente o sepulcro estava aberto. Então, nós fizemos aqui, nas sepulturas, quem que tinha ali? Dá para fazer tipo as portas abertas aqui? Ou as portas aqui, ó, movimentaram também de novo? As portas abertas? Você que classifica aí o que cabe na tua mãozinha. Tá? Fez o que agora? Esses que estavam deitados, ó, ressuscitou. Você faz só o sinal de ressuscitar, coloca em pé. Pronto, verso 52. Alguma dúvida aqui, gente?
Verso 53. Olha lá agora. E, saindo dos sepulcros, e o que aconteceu? Depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Então, deixa eles em pé aqui. Faz essa menção aqui, deixa eles aqui. O que acontece agora no verso de baixo? Depois que Jesus ressuscitou. Isso. Aí, por quê? Nós temos que dar a informação correta aqui. Aí depois, o que acontece? Que Jesus ressuscitou lá em Jerusalém. Agora eu pego esses aqui. Pego esses que estavam aqui. Resgato eles daqui. Foram para Jerusalém. E o que aconteceu ali? E apareceram a muitos. Agora nós temos que ser multidão aqui nessa área. Acho que cortou minha mão, né? E aqui, o povo ou as pessoas... Posso até dar ênfase. Tá vivo de novo. Posso fazer isso. Vamos lá, ó. Entenderam o verso 53 aí? Uma informação importante. Somente depois que Jesus ressuscitou, tá? Verso 54. E o centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e as coisas que haviam sucedido, tiveram grande temor e disseram: verdadeiramente este era filho de Deus. Porque nós estamos trazendo aqui com uma tranquilidade da interpretação. Mas vocês imaginam essa localidade ali? Tremor de terra, pedra rachando, montanha desabando, tudo escurecendo. Vocês imaginam esse povo? Já não conseguia mais ficar na perna, não. Ó, tava tudo lá. Sabe? Desesperado. Eu acho que deu dor de barriga. Tudo que imaginar. Ânsia de vômito. Esse povo teve tudo. Todas as sensações que o corpo humano pode ter. Então, agora aqui que é a nossa obrigação. Construir o verso 54. O centurião, dá tempo de fazer que ele era o que cuidava de 100 soldados? O chefe de 100 soldados? O capitão da guarda? Isso, dos soldados, o chefe, ou então do grupo de soldados, um que era chefe. Que mais que eu tô vendo? Isso, do grupo de soldados, um era chefe. Era o principal ali. Que mais que cabe? E também os que guardavam a Jesus. Os soldados que estavam agora tudo para a cruz, olhando para a cruz dele lá, cuidando. Coloca esse povo, todo mundo desesperado. Mas nós temos que dar essa informação que é importante. Tá? Então eu posso trazer aqui. Nessa área à esquerda, onde era todo o Gólgota, o que estava acontecendo ali? O centurião, o grupo de soldados, e quem? E um que era o principal, todo mundo começa, tá vendo? Eu virei agora várias pessoas olhando ali para a esquerda, para cima, para o centro, para a direita. Ai, coloca a mão lá. Ai. Vamos lá, o que mais que faz? Vendo o terremoto. Tava tremendo ainda. E aí, esconde aí, dá um jeito. O que mais? E as coisas que haviam acontecido. Preciso pôr, ó, tudo, ó,
isso aqui que tá acontecendo. Posso trazer? Não preciso mais fazer medo, porque eu já tô com medo na expressão. Agora eles voltam. Verdadeiramente. Ó, um olhando pro outro, ó. Ele aqui de verdade ou verdadeiramente de Deus é filho. Ou ele aqui de Deus é filho verdadeiro. Vai depender de você, intérprete, como conduz o teu verso. Certo? Combinado aí? Ficou bem claro ou ainda tá confuso? Copiei a sinalização da maioria e trouxe aqui para minha mãozinha. Tá? Deu certo aí, meninas? Verso 55. E estavam ali, olhando de longe, muitas mulheres que tinham seguido Jesus desde a Galileia para o servir. Como faremos isso? Um grupo de mulheres. Por quê? Nesse aqui, se você tem uma Bíblia com concordância, com referência, tem um número 37, que ele te levará com certeza para aquele texto que fala as mulheres que serviam a Jesus com os seus bens. Dentro da Bíblia, tá, gente? Eu não levo vocês para outro livro, não. É aqui dentro mesmo que você pode ter essa concordância. Então agora, aqui que é a nossa obrigação de marcar. Estavam longe. Então eu não preciso fazer esse longe. Eu posso fazer, se tá aqui o Gólgota para o lado esquerdo, na minha sintaxe, eu coloco aqui, ó, um grupo, ó, mulheres num grupo. Marco elas. Marco as mulheres. O que elas eram? Serviam a Jesus. Serviam ou servia? Quem? Ou a Jesus servir. Você escolhe. A Jesus servia. Eu estou como narrador ainda. Tá vendo que eu estou como narrador o tempo todo? E aí elas, da onde? Que cidade? Da cidade da Galileia, viam aonde? Estavam seguindo ele. Estavam seguindo ele. E agora começa a olhar para onde? Agora eu trago aquele longe. Com compaixão. Minha sinalização, tá, gente? Agora você escolhe a tua aí. Esse versinho em si, ele não é complicado. Só que você que tem que ir conduzindo ele. Liz, eu quero incorporar a mulher o tempo todo. Tá, gente? Pode incorporar. Tô dizendo da facilidade que será você colocar todas as informações para elas aqui. Verso 56. E entre as quais estavam Maria Madalena, tem sinal. Maria, mãe de Tiago e de José, e a mãe dos filhos de Zebedeu. Agora, gente, as três Marias. Tem um estudo bem detalhado sobre as três Marias. Quem sabe um dia eu e a Denise consigamos trazer para vocês aqui. Mas agora, olha o que fala para você aí no verso. Maria Madalena. Então, entre elas, aqui junto, ó, marquei aqui as mulheres. Aí eu tiro 3. Eu posso fazer 3? Faço 3. Só uma pausa assim, ficará gravada, tá? Valdirene, acho que perguntou. Ficará gravada. Fiz 3 mulheres. Ó, marquei aqui. Minha mão dominante é a direita, então automaticamente eu tenho que fazer aqui. Ou eu faço aqui. Vou fazer aqui, 3. Uma quem é? Sinal, dará tempo de você fazer sinal? Não dá. Qual é o sinal de Maria Madalena? Pega aqui, joga aqui. É esse, né?
É a ponta do tecido que ela cobria lá. Pega aqui, Maria Madalena. Quem que é a outra Maria? Mãe de Tiago e de José. Quem que é essa Maria? A mãe de Jesus? Não precisa fazer o nome dos dois mocinhos aí. Não dá tempo, meus amores. A mãe de Jesus. E a outra? Agora quem que é essa? Maria Salomé. Olha lá que fala pra você. E a mãe dos filhos de Zebedeu. Essa é a Maria Salomé. Qual é o sinal dela? Essa é a mãe de João e de Tiago. Só que você não saberá o nome dela aqui. E aí você faz aqui. Maria. Ou então eu faço aqui, ó. 3 Marias. Uma, Maria Madalena. Outra, Maria, mãe de Jesus. A outra automaticamente já é Maria. Tá vendo? Você administra a estratégia aí. Tá bom, gente? Vai que não dá tempo de você fazer o nome de Tiago, de José, você não vai lembrar. Você vai confundir o Tiago, então não confunda, você só faz Maria. Pra mim, essa é a tradução mais simples. Tá bom? Primeira parte, concluída, prontinha, finalizada. A sepultura de Jesus, outro tema. Dá tempo de você falar pro surdo, ó, essa parte pronta. Ou então, ó, essa parte aqui finalizou. Ou essa parte aqui terminou. Veja aí, você vai conduzindo. Por quê? Se de repente o irmão ler só um parágrafo, ótimo, tudo certo. Se ele ler a sepultura de Jesus, você é intérprete, você não vai fugir da cadeira. Nós somos intérpretes, não é? Nós não vamos chispar dali. Então, nós faremos esse outro tema. Tema: a sepultura de Jesus. Jesus, sepultura. Ou então, aqui no sepulcro, aqui, Jesus colocou ele lá dentro. Uma versão, uma variação. Alice, mas eu quero fazer ela detalhada, tá? Vai na fé. Aproveita o período aí, vai na fé. É tua mão, é tua tradução, tá? Foi aí, fizemos o título. Nossa, mas que título meia boca, tá? É o título que eu consigo fazer agora. Verso 57. E vinda já a tarde, chegou um homem rico de Arimateia, por nome José, que também era discípulo de Jesus. À tarde, ou o tempo passou, era tarde. O que você fará aí? Ou o sol já estava se escondendo. Variações, gente. Veja aí. Ó, tem várias telas abertas, cada uma das meninas fazendo uma escolha. Então, você que assistir depois também fará a tua escolha, tá bom? Veja aí, o que nós colocaremos? O tempo passou, era tarde. O que aconteceu? Chegou um homem rico. Um homem, esse homem aqui eu já vou trazer ele do lado direito. Um homem rico ou um homem importante, rico aqui. Posso trazer, porque o texto está falando pra gente. O que ele fez? O nome dele. Ou ele aqui, da cidade, o que você vai escolher? Que você escolherá? O nome da cidade de Arimateia. Dá tempo? Não, o irmão já terminou de ler. Então você escolhe um ou outro. Eu escolho fazer o sinal dele. Chegou aqui, um homem importante, ricão. E aí ele é quem? Ele é o J. Levar. Esse é o José de Arimateia, tá? Leva o J já aqui na mão, tá? J aqui, Levar. Esse aqui é ele. O que ele é? Ele também de uma cidade outra e ele de Jesus, discípulo. Ou a Jesus ele servia. Você que escolhe.
Porque nós ouvimos discípulo, a nossa tendência é fazer discípulo. Foi? Terminei o verso? De boa, vamos embora agora. O sinal dele, José de Arimateia, e ele era discípulo de Jesus. Ele também servia a Jesus. 58. Este foi ter com Pilatos e pediu-lhe o corpo de Jesus. Então Pilatos mandou que o corpo lhe fosse dado. Presta atenção aí que você leu um versinho, quase 2 linhas somente. Só que isso precisa ser detalhado. O que nós faremos? Para quem que ele foi? Ele foi primeiro, lembra que eu trouxe ele da direita. Se você trouxe da esquerda, condiciona ele. Ele foi lá na cruz? Não, ele foi aqui, eu posso levar ele aqui para frente. E aí, com quem que ele vai? Ei, eu posso até fazer. Pilatos. É esse P, né? Pilatos. Pilatos é aqui, gente, também? É P? P aqui. Pilatos. Lá, apontando pra cruz. Lá, olhar gramatical, não é pro chão, tá, gente? E não é pro alto. Ele tá conversando com Pilatos aqui, devia ser mais ou menos a mesma altura dele. Ei, Pilatos. Lá, Jesus, o corpo, eu quero. E agora essa anáfora? Por quê? Pilatos mandou que lhe dessem, que o corpo fosse dado. O que você faz? Viram como Pilatos? Vamos lá. As meninas estão ali meio que... Tem que marcar ele de novo, né, irmã? Então, as meninas estão na dúvida. Quem é que fala com quem? Posso só trazer Pilatos na arrogância do ser humano? Combinado, aceito. Ei, soldado. Olha aqui agora. Ei, soldado. Lá. Jesus. Como que nós faremos? Só dar aqui? Vai? Tô esperando agora. Vamos ver o que as bonitas constroem. Manise, eu acho que a arrogância dele era tão grande, eu incorporaria ele e fazia... Só aqui. Né? Vai. Vai. Pra ele não servia, né? Pra ele não significava nada. Então é bem isso mesmo. Olhar aí, vai, pega lá, faz o que você quiser. Veja aí, viu, meninas? As estratégias. Por quê? Porque você pode chamar um soldado para ir lá e para pegar. Você pode aí, mandar... Ou então, tem permissão. Mas esse aqui fica tão mais arrogante, não é? Veja aí a tua escolha, porque vai depender da intérprete depois. Vai depender da tua tranquilidade depois. Porque com certeza você já está ouvindo lá o verso 60 quase. E você ainda tem que construir. Você tem que passar informações corretas. Essa é a nossa obrigação como intérprete no dia a dia. Verso 59. E José, tomando o corpo, envolveu-o num linho, num fino e limpo lençol. Agora, o José é o mesmo, é o J. Levar. Assumimos ele como narrador. E agora? Agora ele tem que ir lá ajudar a despregar Jesus da cruz. Vai só pegar o corpo. Agora, gente, vamos lá. Agora eu vou esperar vocês aí. Quem
momento que nós erguemos a cruz aqui. Retorna com esse momento. Solta essa cruz agora. Ó, nós marcamos o José, para não confundir. Marcamos ele. Olha lá. Posso até fazer assim, ai, que dó. Pego essa corda que estava aqui, tipo aqui. Desenrolo ela, solta esse nó. E agora, nós subimos. Agora, como que nós descemos? Desprega. Tem que virar pro outro lado? Não vai dar tempo. Desprega. Desprega aqui também. Esse momento será você e a tua concentração aí. Lise, tem que estender um lençol primeiro. Deu tempo de eu fazer tudo isso conforme eu estava ouvindo? Não. Agora eu pego aqui um lençol. Cheirosinho, tá vendo? Agora eu envolvo. Vamos envolver esse corpo aí. Grande, gente. É um corpo de uma pessoa. Pronto. Terminamos o verso, que é curtíssimo. Só que se você não detalhar e se você fizer simplesmente isso aqui na cruz, pegou Jesus, tirou dali, pegou um lençol aqui e enrolou aqui. É isso que o surdo tá vendo? Eu acredito que nessa hora que ele estava enrolando, as lágrimas desciam, viu? Tem que ser nessa consternação aí de José. Então, por isso que cada intérprete precisa estudar qual a melhor forma que ela trará isso. Como será essa estratégia usada? Como que eu vou enrolar? Se você não consegue manejar aqui, ó, brinca aí com alguma criança, brinca com teu esposo, enrola ele na cama, faz alguma coisa para essa cena sair certinha. Tá? Coloca no dia a dia aí, porque agora vem o verso 60. No verso 60, e o pôs no seu sepulcro novo, que havia aberto em rocha, e rodando uma grande pedra para a porta do sepulcro, foi-se. De onde ele chegou? Da direita. Então levaremos ele para a direita, ou você que construiu ele da esquerda, leva ele para a esquerda de novo. Só que agora a gente não leva ele só aqui de volta. Agora é você com Jesus no colo. Dá informação para você que tinha um monte de servos dele ajudando ele? Não dá. Ah, eu vou pôr Jesus aqui, levar Jesus aqui nas minhas costas? Ou eu continuo aqui? E aí? E agora? O que nós temos que fazer? Descreve ali. Sepulcro, tenho que colocar. Sepulcro. Então, agora que tá. Onde você colocou o seu sepulcro no título? Você está indo para a direção à direita. Só que colocou aqui à esquerda. Então, por mais que o José de Arimateia veio da direita, eu tenho que pegar ele e colocar no sepulcro que eu fiz no título. Senão você inverte o seu título, traz para a direita. Condicionado, gente. Libras precisa ser tudo condicionado. Por mais que tá vendo que eu estou com ele aqui, então eu movimento somente para a frente. E agora? Num sepulcro para condicionar com o título. No sepulcro, novinho. Chego aqui. Esse sepulcro é novo. Posso até falar com Jesus. Você, ó, é o primeiro que vai ser colocado aqui. Coloca aqui. O que tem ali agora? Uma pedra. Agora, não rola só essa pedra aqui.
Deixa eu ler lá, ó. Colocou uma pedra grande para a porta do sepulcro e foi-se. Marquei pedra. Aí agora eu pego essa pedra e vou rolando ela lá. Sabe assim? Ai, até suei. Carreguei Jesus. Coloquei, ufa. Ai, mas agora você vai ficar aí, ó. Fica aí no sepulcro. Dei várias informações. Ô, Lise, mas tá detalhando demais. Não cabe tudo isso, não. Tá, depois você verifica o que cabe na tua mão. Ó, o José de Arimateia chegou e pediu para Pilatos. Você tem que estar incorporado aí, então, esse José de Arimateia. Olha para a cruz, tirou ele da cruz, pegou ele aqui, tirou de lá, olha o braço, tirou de lá, depois que despregou, colocou aqui à frente. Aí o que nós temos? Pega um lençol aqui, dá tempo de colocar Jesus em cima do lençol já? Eu não ouvi antes, eu não tenho essa informação antes. Então eu pego de um lado aqui, ó. Como que eu explico que ele é chique, novinho, cheirosinho, ó? Ai, que cheiro bom. Pego aqui, eu vou começar enrolando pra lá, trazendo pra cá. Agora eu carrego ele. Embora José de Arimateia chegou da direita, no título eu fiz o sepulcro aqui à esquerda. Então eu tô condicionando. Agora como que eu falo? Ai. Aqui, tipo, eu tô olhando, tá? Aqui à minha esquerda é um sepulcro novo. Eu volto para Jesus. Posso ter essa informação? Ó, você, Jesus, ó, colocado ali, ó, é o primeiro. Mas eu já dei uma informação que é sepulcro novo. Então eu não preciso falar isso, tá bom? Vamos lá, seguindo. Depois você olha o vídeo novamente. Estará gravado. Você volta quantas vezes precisar. Vamos lá. O verso agora diz para nós o quê? Ele foi embora. Ele foi-se. Tiro ele ou então levo ele aqui. Levo como deítico. Ou então eu faço aqui. Que o J levar saiu. Você que escolhe. Ou simplesmente saiu aqui. Saiu até da tela. Foi? Verso de baixo. E no dia seguinte... Não. Ainda é 61, né, gente? Eu tô correndo aqui contra o relógio e tô comendo o verso. E estavam ali Maria Madalena e a outra Maria assentadas de frente do sepulcro. E agora? O que nós traremos? As Maria duas fez o quê? Lá perto do sepulcro, sentadinha. Eu só farei isso. As duas Marias estavam no sepulcro sentadinhas. E agora? Aí você fala assim, Liz, mas qual Maria é? Gente, se você não lembrar das duas Marias, você coloca simplesmente, ó, mulheres, duas Marias. Pronto. Sentei elas aqui. Foi? As duas estavam sentadinhas ali. E no dia seguinte, que é o dia depois da preparação, reuniram-se os príncipes dos sacerdotes e os fariseus em casa de Pilatos. Então foi sexta-feira. O dia seguinte, então no outro dia. No outro dia, que era? Sábado. Tá? O que acontece aí? No outro dia, então eu já trouxe aqui, ó. No outro dia ou no dia seguinte, é a tua escolha aí, você que, ó. Então, pra mim, esse é mais fácil. No outro dia, era sábado. Reuniram-se os príncipes dos sacerdotes e os fariseus em casa de Pilatos. Então, aqui eu posso reunir daqui, que eu só ouvirei a casa do Pilatos no final. Não dá pra eu construir essa casa antes? Então, eu já fiz. Dia seguinte.
Aqui o que acontece? Uma reunião de quem? Dos sacerdotes principais. Sacerdotes importantes ou os principais. E também de um grupo de fariseus. Não estava reunido aqui? Foram para onde? Para a casa de Pilatos. Terminei assim. Ô Lise, mas na gramática nós temos que colocar a casa no início. Tá, mas essa casa apareceu só no final. Eu tenho que me virar, não dá pra eu ficar esperando. Tá bom, gente? Foi embora? Alguma dúvida aqui? Não, olha que bênção. Hoje não tem dúvida. Nenhuma dúvida. Meu pai, que maravilha. Colocamos a casa de Pilatos. Agora, o que eles estão falando lá dentro, no verso 66 e 3? 63. Dizendo, Senhor, para o Senhor Pilatos aqui, tá? Não leva direcional pro céu, não. Ô, Pilatos, ó, vamos lembrar, ó, lembramos-nos de que aquele enganador, vivendo ainda, disse, depois de 3 dias ressuscitarei. Então agora eles não estão aqui, chegaram aqui, coloquei a casa de Pilatos no mesmo lugar que o José de Arimateia foi pedir o corpo de Jesus. Tá tudo ali. Concorda? Então, ô Senhor, você vai trazer esse Senhor pra cá, pra Pilatos. Não é o Senhor do céu. Ou então você faz, ô Pilatos, ó, precisamos lembrar o quê? Quem é o enganador? Que Jesus. E agora? Jesus que antes, ó, eu não preciso trazer antes o viver ainda. Ó, que Jesus antes, ele anunciava, ou ele falava, ou ele dizia que depois de 3 dias ressuscitarei. Que ele lá, dia 3 depois, ó, vamos trazer esse ressuscitar aqui. Só o ressuscitar na mão, ó, trago o ressuscitar, mais o ressuscitar aqui, na mão só. Foi? Ou então, ele viveria de novo, mas você está ouvindo o ressuscitar. Tá bom, gente? Vocês ficaram aí agora meio que pensativa. Tem alguma dúvida aqui? Não? Foi simples? Então, eles estão na reunião na casa de Pilatos. Não esqueça que o Senhor não é o Senhor Deus. Eles estão chamando Pilatos de Senhor. E eles estão aqui confabulando entre eles nessa reunião. E dizendo que o enganador, que é Jesus, então você pode nomear Jesus, antes anunciava que dia 3 depois ressuscitar. Foi? Foi. Verso de baixo, 64. Então, olha, eles continuam lá. Manda, pois, que o sepulcro seja guardado com segurança até o 3º dia. Não se te deu caso que os seus discípulos vão de noite e o furtem e digam ao povo, ressuscitou dos mortos. E assim, o último erro será pior do que o primeiro. E agora? Quando vocês ouvem isso, fica todo mundo desesperada. Você fala assim, o que eu sinalizo aqui? O que você sinaliza? Vamos lá, vou copiar vocês. Eles não estão falando? Isso, ó. Ó, então, o Senhor manda lá um grupo de soldados, ou um grupo de soldados, o Senhor manda lá, o Senhor dá ordem para ir lá, para cuidar. Então, esse ir lá agora já é cuidar do sepulcro, tá? Para ir lá cuidar dele, por quê? Até o dia 3º, por um período de dia 3. Por um período de dia 3. Por quê? Não se te deu o caso que os seus discípulos, porque às vezes, dependendo, de repente, né? Ó, às vezes os discípulos vão lá e o corpo de Jesus rouba lá, tira de lá. E aí o que eles falam? E eles anunciarão que
Ele ressuscitou, rouba o corpo dele. Você vai levar esse roubar mesmo ou tirar igual o José de Arimateia carregou? Você verifica. E quem diz que você não fará o roubar? Eu duvido que você não fará o roubar. Você tá ouvindo? Mas então lembra que é um corpo grande. Não faz esse roubar não. Carrega igual José de Arimateia. Tá? Ó, pega ele lá e vai carregar. Faz a força igual. E assim o último erro será pior do que o primeiro. O que você põe aí? Vamos lá. Vai errar de novo? Erro novo, erro de novo. Vamos lá. Deixa eu ver o que vocês construíram para passar para a tela grande. Eles não estão tudo aqui conversando com o Pilatos? Deixa eu copiar vocês. Eles estavam aqui. Ó, precisa lá no sepulcro. Vou fazer isso aqui mesmo, tá? Ó, mandar um grupo de soldados lá para cuidar. Para cuidar, para vigiar por um período de 3 dias. Por um período de 3 dias. Para quê? Porque, às vezes, não se entendeu o caso, tá, gente? Porque, às vezes, o que acontece? Os discípulos vêm aqui de quando? À noite. Eles chegam ali, revolvem a pedra lá e pegam o corpo de Jesus. Então, ó, toma cuidado. Por quê? E aí, eles anunciarão, ou os discípulos, ou vêm aqui com eles, e anunciarão que Jesus ressuscitou. Então, ó, toma cuidado, né? Vamos vigiar ali. Qual que é o último erro será pior do que o primeiro? Olha, um monte de meninas fez assim, ó. Eu não estou nem aqui. Fechei a minha câmera e sumi. Nem tô participando desse estudo, não quero nem saber. Ó, toma cuidado. Por quê? Ó, ele lá morreu, ele lá. O que você trará? Ele lá tá guardado. Mas se ressuscitar, ó, o que vai ser mais difícil? Se ele ressuscitar, o erro, ó, é muito maior. Ó, nós aqui, ó, erro de novo. Que mais que cabe? Nós errarmos sempre? O erro continua? É que você ouvirá, é muito mais do que o primeiro. Então, ó, se ele, ele lá tá morto. Ó a minha mão condicionada aqui. Mas, se ele, já trago pra cá, ó, ressuscitar, ó, nós aqui, ó, erro mais do que lá. Lá no sepulcro, nós erramos mais do que na morte. Na ressurreição dele, nós estamos errando mais do que na morte. Então, você pode utilizar o mais aqui, ou então você pode levar o mais do que, mas precisa ser direcional para lá. Tá, gente? E aí, que escolha você ficou? Você fala nenhuma, porque eu até agora não entendi. Eles estavam falando que já foi um erro ter matado Jesus. Agora, se ele ressuscita, você pode trazer isso. Por quê?
Ó, ele lá, nós aqui crucificarmos, ó, erro. Mas, se ele ressuscitar, nós erramos. Ó, nós errar, continuar, tá? Você tem que entender a língua portuguesa. Já nem sei quantas variações que eu trouxe aqui de possibilidade, gente. Até eu tô confusa, já nem sei mais o que eu coloquei na mão. Até eu depois vou precisar assistir a gravação para relembrar. Ó, nós erramos, ó. Por quê? Ele ali crucificado, ó, nós aqui erramos. Mas se ele ressuscitar, praticamente você usa uma configuração de mão só. Ó, ele ressuscitar, nós errar continua. Foi. Veja o que você cabe. Eita. Deu uma pane. Energia caiu. Ó. Vamos lá. Vamos organizar o pensamento aqui. Ficaram dúvidas sobre o entendimento do verso. Eles acreditavam? Não acreditavam? Nós não traremos esse detalhe aqui. Por quê? Porque pelo que está na compreensão do verso, eles já estão com medo de que sim, realmente Jesus pode ressuscitar. Por isso que eles trazem a fala do enganador, certo, gente? Na compreensão do texto, da língua portuguesa. Agora, o que eu penso, o que você vai pensar ali, terá que ser unânime para nós trazermos para a nossa mão. Certo? Por quê? Porque se você pegar versões atualizadas, a Denise mesmo tem a dela, que é uma versão bem facilitada. Pode ler, ou você já leu o verso enquanto eu estava fora, Denise? Eu acho que a questão, irmã, acho que ela está tendo assim a diferença da... Eu acredito, né, irmã? Se a irmã Fabiana, a irmã Angélica, que estava falando antes da irmã, que a dúvida delas é a questão a seguinte, lendo aqui o versinho na nossa versão mesmo. Manda, pois, que o sepulcro seja guardado com segurança até o terceiro dia, que não se dê o caso que os seus discípulos vão de noite e roubem. E falam, quer dizer, eles roubam, mas os discípulos vão mentir que ressuscitou. Esse era o medo deles. Daí o povo ia acreditar na mentira dos discípulos e eles iam ficar mal. Né? Então é isso que está dando... Pode concordar? Não sei se é isso que as irmãs estavam... Era isso mesmo, Fabiana? Então, é essa que é a questão, né? Então, a questão não é o final que a irmã... Acho que a irmã está no final do erro, do primeiro erro. A questão é que eles estavam com medo da mentira, entre aspas, dos discípulos se espalharem. Então, eles ficaram com tanto medo que depois, no capítulo 28, tem a mentira do judeu, gente. Então, qual é a nossa obrigação trazer aqui? O verso. É isso, mas a questão é só isso, assim, o medo dele era de se espalhar uma mentira, entre aspas, entendeu? Entre aspas. Mas aqui, lendo o verso, Lise, eu tenho certeza que eles já estavam todo mundo de perna bamba com a convicção de que sim, ele é o Jesus, o Filho de Deus. O que a irmã Liz está falando é o que a gente já conversou. Viram a terra tremer, viram o sol escurecer. Então a irmã Liz tem esse sentimento e tá certo. Isso é teologia, viu, gente? O que a irmã está fazendo é teologia. O que a irmã Liz está fazendo. Porque teologia é você ter essa imaginação e pensar sobre o sentimento, olha o que eles viram, olha como eles devem estar. Então, o que a irmã Liz está fazendo é mais teologia do que está escrito no verso. Porque na língua portuguesa, a gente pode entender, nossa, eles estavam com medo do furto. Mas o que a irmã Liz está fazendo é teologia. De imaginar como eles estariam por tudo que eles viram. Entenderam? Mais alguém ficou em dúvida? Outra tem uma mão levantada. Gente, se alguém precisar sair, só faltam alguns versinhos para finalizar. Nós não vamos longe, até porque nós também temos compromisso, tá? Mas não pode sair com um nó aqui. Só que nós não estamos fazendo um estudo bíblico. Para isso, nós tínhamos que ir no verso,
para onde esse verso nos leva, tudo com uma calma, que às vezes a gente fica 5 horas para fazer isso, mas aqui o nosso tempo não dá. Então, como você entende o verso, é escolha, é aí de cada um. Mas eu estou entendendo o verso e eu tenho que trazer para a minha mão. Porque depois, isso que está aí no verso será dado através do Espírito Santo para quem estiver ministrando um culto. Tá? Esse esclarecimento correto. Então, vamos na linha da língua portuguesa. Tá? Concordaram aí? Quem ficou em dúvida? Ainda tem dúvida? Nós não vamos seguir em dúvida. Aí você fala, eu tô com dúvida no verso todo, eu não consigo entender o verso todo. Vamos para a língua portuguesa só, gente. Nós não estamos fazendo aqui um estudo bíblico. É diferente. Agora vocês falam, eu quero, a gente tem que marcar outro dia, porque hoje não dá tempo. Aí nós vamos trazer quem são as Marias, quem são que estão lá, quem realmente está lá, o que é a fala deles. E aí nós vamos dentro das concordâncias bíblicas de Gênesis a Apocalipse para tirar o nó que está aqui. Mas agora a nossa obrigação de intérprete é entender a língua portuguesa. Vamos lá, de novo. Mas, manda, pois, que o sepulcro seja guardado com segurança até o dia terceiro, até o terceiro dia. Vamos lá, nessa fala. Então, Pilatos, você chama a pessoa lá, chama soldado, e lá no sepulcro, manda guardar. Por um período de dia 3. Vamos lá, vou traduzir junto com vocês para ir mais rápido. Então, Pilatos, por favor, você... um grupo de soldados esse aqui, manda lá, para eles irem lá e cuidar por um período de dia 3, tá? Ou então por um período de dia 3. Foi. O que fala agora para nós? Não se te deu o caso. O que é não se te deu o caso? Porque às vezes, o que acontece? Os seus discípulos, de noite, o grupo de discípulos, vai para onde? Chegam aqui no sepulcro ali e vai fazer o quê? E roubam o corpo dele. Então não é se roubar. Pega lá Jesus, os discípulos, e leva para outro lado. E aí, quem que vai anunciar? E os próprios discípulos, para frisar mais ainda. E os discípulos anunciam que Jesus ressuscitou. Ou então que Jesus ressuscitou lá. Você que vai escolher. Eu estou trazendo como narrador, como esse grupo aqui, trago aqui na minha mão mesmo. Tá bom? Posso fazer isso. Por quê? E assim, então... o último erro... que último erro? O erro último, você quer ir nisso? Será pior do que o primeiro. O que você vai trazer aí agora? O que você traz? Nós... errar, continua. Simplifiquei o verso. Se você está em dúvida entre o primeiro e o segundo, não põe, gente. Simplifica a tua vida aí. Porque o último erro, qual será o último erro? É nisso que vocês estão em dúvida? Irmã, só para que a irmã perguntou aquela hora como é que tá na versão atualizada, né? Essa frase aqui está assim: porque se isso acontecer, nós estaremos em uma situação pior do que antes. Então, nós errar sempre.
Você não traz nenhuma versão do erro aí. Tá? Porque o erro que eles estão fazendo aqui é referência à morte dele, de terem matado ele. Já admitiram que erraram tendo matado ele. Então não se prenda aí no primeiro ou no último erro, tá bom? Combinado? Então, ó, e aí nós, ó, o erro continua. Já aproveita tudo uma configuração de mão. Por quê? Disse Pilatos, tendes a guarda, ide guardai como entenderdes. Pilatos, agora Marco Pilatos. Marco Pilatos. Ah, então vai. Ó, cuida lá. Tá? Terminei aqui. 66. E indo eles, seguraram o sepulcro com a guarda, selando a pedra. Então agora vai quem? Vai os soldados, todo mundo vai lá. E aqui nessa pedra, preciso fazer a pedra. Pedra aqui, ó. Segura na mão. Ou leva um grupo de soldados aqui já. E aí na pedra, porque se eu só fizer aqui, talvez dentro do contexto dá certo. Mas eles estão selando, segurando ali. Terminamos. Mas graças ao bom Deus conseguimos finalizar. Sempre que você tiver uma dúvida no verso, tenta procurar uma Bíblia que seja uma versão mais atual. Só que o que eu digo para você tem que se pautar pela Ferreira de Almeida que é lida no púlpito. Por quê? Por mais que você vai com um outro entendimento, no momento que você ouve lá, se você tiver com aquele entendimento, tá tudo bagunçado aí dentro de você. Tá, gente? Não tô fugindo da responsabilidade em não querer esclarecer. É que se nós formos esclarecer aqui, vocês terão que ter paciência. Porque aí nós vamos estudar por 5 horas. Vocês querem isso agora? Não dá tempo, né? Tá todo mundo com fome, com um monte de compromisso. Não cabe. Então, não estou fugindo da responsabilidade. Estou trazendo a fala. Porque se você for no capítulo 28, no verso 11, diz: a mentira dos judeus. E quando iam, eis que alguns da guarda, chegando à cidade, anunciaram aos príncipes dos sacerdotes todas as coisas que haviam acontecido. E congregados reunidos, eles com os anciãos, os homens com maturidade, os mais importantes da cidade, formaram um conselho, se organizaram e formaram um conselho entre si. E deram muito dinheiro aos soldados, dizendo: dizei, vieram de noite os seus discípulos e dormindo nós o furtaram. Então eles que achavam que Jesus era um mentiroso, se tornaram os maiores mentirosos da história. Por quê? Porque eles foram lá, corromperam os soldados que tinham convicção de que ele era o Filho de Deus e ressuscitou e cumpriu tudo que aconteceu, que nós sabemos, e é por causa dele que nós estamos aqui. Se ficaram dúvidas, nos nossos próximos estudos nós vamos tirando. Por hoje, graças ao bom Deus, finalizado. Obrigada a cada uma de vocês que participou aqui. E Deus, muito obrigada pela tua ajuda de sempre, por essa nossa comunhão aqui. E nós vamos seguindo. Continue orando a Deus por nós, nós oramos por vocês. E na medida do possível nós vamos seguindo em frente. Sem confusão, sem discussão. Por quê? Porque nós nos reunimos para tirar uma dúvida, para tentar entender a construção. Depois cada uma coloca na sua mãozinha e faz o melhor para o Senhor. Entregamos nas nossas mãos as primícias para Deus. E através das nossas mãos, os surdos também sentem, entendem a palavra de Deus e aprendem dia a dia. Se eu falei alguma coisa demais, perdão. Se as dúvidas não foram sanadas, calma, porque chegará a resposta para as tuas dúvidas rapidinho, muito menos do que você imaginava, tá? Deus abençoe a todos nós. Sigamos com a
segurança no nosso Deus. Amém. Deus abençoe, Líder. Feliz em revê-la no Pael. Ai, que alegria! Foi maravilhoso. Deus abençoe. Faz Deus. Amém.